Olá a todos! Vamos agora conferir então as respostas da prova através do nosso vídeo gabarito. Bom, então nós tínhamos a nossa primeira questão, e a primeira questão tratava do seguinte, né? Tinha uma paciente que tinha todo o seu histórico clínico e tínhamos perguntas a respeito. Algumas questões eram próprias dela e outras eram para raciocínio farmacológico. A primeira questão era a questão de sentir-se fraca, apesar de estar bem, e o que poderia ser, e uma informação importante que era depois do uso do medicamento. E a questão que ela tinha tido uma queda e tinha o medo de cair de novo, se isso era uma coisa para sempre. E ainda considerando a sua preocupação pelo fato de ter osteoporose, com o risco de quebrar algum osso e ter uma fratura mais séria. Então, dentro do que foi estudado durante a disciplina, né, qual seria o provável remédio forte, né, que a vizinha indicou para ela? E quais seriam os motivos, né, das queixas? Teria a ver com tal remédio forte que ela vinha utilizando? E quais seriam essas características, né, desse remédio forte em termos farmacológicos e as características da paciente que aumentariam a chance de manifestação da queixa, que seria o risco, né, de cair e ter uma fratura além da sonolência. Bom, o que nós temos? Então nós temos a nossa paciente, né, a senhora Metz, e essa paciente, então, o que acabou acontecendo com ela? Acabou acontecendo que ela tinha uma prescrição médica de um medicamento, que era um ansiolítico. Porém, o que acabou acontecendo? Aconteceu que a sua vizinha, então, né, acabou dando para ela um outro medicamento. E esse medicamento, apesar de ser da mesma classe, apresentava características diferentes. E isso acabou, né, se manifestando com a nossa paciente, a ponto dela ter muita sonolência e ter tido uma queda e ficar temporariamente acamada. Sorte dela que não teve nenhuma fratura, visto que ela tinha um quadro também de osteoporose. Bom, então o que nós temos de informação? Nós temos aqui a molécula, então, né, do diazepam. O diazepam, então, que é um medicamento que tem como característica principal ser altamente lipofílico, ou seja, né, pouco solúvel em água. E temos também, aqui embaixo, a molécula do lorazepam, que foi a molécula originalmente prescrita pelo médico, que tem a característica de ser mais hidrofílica do que quando comparado com o diazepam. Apesar de apresentarem o mesmo mecanismo de ação que a gente viu, que é a questão de facilitar a entrada de cloretos e dificultar o alcance potencial de ação, eles têm comportamentos diferentes no organismo em função desta característica química apresentada. E quais são, né, as implicações que existem? A primeira dela é que no caso do diazepam, ele precisa passar por uma metabolização hepática, do qual vai formar diversos metabólitos ativos que têm ação ansiolítica também. No caso de pessoas normais, isso não representa grandes problemas. Mas no caso de pessoas que têm algum comprometimento hepático, isso pode levar a um fenômeno conhecido como bioacumulação, o que pode fazer com que esses fármacos se acumulem ao longo do tempo e tenha uma exacerbação do efeito, podendo inclusive dificultar o alcance potencial de ação dos músculos, levando a uma fraqueza muscular que pode acarretar até mesmo em movimentos mais frágeis e até mesmo quedas por parte do paciente. Bom, isso tudo para depois, várias metabolizações, ser eliminado dos rins, né, onde se teria então, né, os metabólitos mais polares que seriam eliminados. Coisa que não acontece com alguns medicamentos, que acabam sendo eliminados quase que diretamente pelos rins, como é a questão dos fármacos hidrofílicos. Sendo assim, então, o que nós podemos observar? Que essa fraqueza da paciente se dá devido à bioacumulação do fármaco lipofílico, que seria o diazepam, que
causava o efeito benéfico, mas levava a essa condição dessa bioacumulação que resulta nesses efeitos adversos, né? E isso fica muito evidente porque apareceu justamente depois do uso do medicamento. A questão do cair, né, da queda da paciente, também tem relação com a medicação, uma vez que ela se bioacumula e existe então esse risco de ação muscular que leva então a esta condição clínica não desejável. Então, é uma condição que não é para sempre, se ela usar a medicação correta. Mas é importante ressaltar pelo fato de ela ter osteoporose e evitar continuar usando esse ansiolítico, porque realmente pode acontecer o risco de quebra de algum osso desta paciente. Daí então, né, das questões farmacológicas para raciocínio, o que nós temos, né? O provável remédio forte, então, realmente é o diazepam, pela questão dos efeitos residuais e o efeito muscular que acontece. E seria esta, então, né, realmente o motivo das queixas, né? Uma exacerbação do efeito por bioacumulação, que acontece em função da idade da paciente, do qual o fígado já não está em plena condição de funcionabilidade. Qual é a característica desse remédio forte em termos farmacológicos existentes que contribuem para este fato que levou à queixa do paciente? O fato de ser altamente lipofílico. E as características da paciente que aumentariam a chance da queixa da mesma seria o fato da idade e do comprometimento renal que ela provavelmente deve apresentar, ok? Então esta é a resolução do primeiro caso clínico. Vamos agora então para o caso clínico número 2. O caso clínico número 2 é da mesma paciente, qual, frente ao evento que havia acontecido, que era a perda recente de um filho por acidente automobilístico, além da ansiedade, ela também apresentou quadro depressivo. E ela teve a prescrição de um medicamento para a sua depressão, porém ela apresenta uma queixa, né, que parece que não está fazendo efeito. Ela ainda sente muita depressão e quer saber o que está acontecendo, se a depressão dela é profunda, incurável, entre outras coisas. Bom, aqui cabe uma observação importante. Ela começou a usar a medicação recentemente. Daí com as questões referentes, né, a raciocínio clínico, o que nós temos, né? Como atua a fluoxetina para a reversão dos quadros de depressão? A questão da falta de efetividade seria pelo quadro clínico da paciente ou uma questão farmacológica envolvida? E quais seriam orientações que poderiam ser passadas ao paciente para evitar futuros problemas que são previsíveis e passíveis de prevenção? Estas eram as questões, né, referentes a este caso clínico. Bom, com relação a esse caso clínico, o que nós temos então? Nossa paciente agora está com depressão, não consegue sair da cama, não consegue se alimentar, não quer nem fazer os tratamentos e também nem quer falar com os parentes que ligam para ela. Então o médico prescreveu fluoxetina. Qual é a ação da fluoxetina para reverter o quadro que se encontra nossa paciente? A forma de atuação do medicamento, nós já vimos, é inibir a recaptação de neurotransmissores. No caso da fluoxetina, especificamente da serotonina. Então existe, né, um mecanismo que guarda novamente os neurotransmissores, mas na presença da fluoxetina, o que acontece? Nós não temos, né, mais esta recaptação por uma obstrução do túbulo que faz esta recaptagem, né, dos neurotransmissores, fazendo com que eles então se acumulem e revertam o quadro de depressão. Lembrando que a depressão está associada ao quê? A redução do número de neurotransmissores nas fendas sinápticas. Pois bem, só que aí nós temos que considerar alguns aspectos. A pessoa já está com um certo tempo com o número de neurotransmissores reduzidos. Daí então leva-se um tempo para que tudo volte à normalidade, para que os receptores, né, voltem a ter a atividade que tinham antes, quando tudo estava normal. E isso é uma questão que, né, pode demorar de 2 a 3 semanas para ter a normalização. Então o que está acontecendo com a nossa paciente é o seguinte, é um período de adaptação.
e ela precisa continuar firme no seu tratamento para evitar que o quadro não seja revertido. E existe esse período, né, que a gente tem que orientar os pacientes de que no tratamento da depressão, durante um certo tempo, o medicamento não fará o efeito esperado, mas depois de 15 a 20 dias, pode ter certeza, né, que o quadro será revertido e a pessoa terá sensível melhora no seu humor e no seu ânimo. Porém, uma questão importante ressaltar: durante esse período vai-se ter os efeitos adversos, do qual se destacam dois: a questão da constipação, cuja uma orientação é fazer uma alimentação leve, com bastante fibras, e a questão que pode acontecer também de irritação no estômago, que também é uma questão passageira, do qual o paciente tem que ser encorajado a continuar o tratamento até ter a resposta que se deseja. Então, voltando às perguntas referentes ao caso, né? Faz uma semana que está tomando a medicação. Ainda é cedo para ter o efeito, mas, né, temos que encorajar nossa paciente a não desistir. Não é que não adianta, é só uma questão de adaptação fisiológica frente à ação farmacológica do medicamento. E, por favor, não pare, continua, né? O seu caso, minha senhora, tem jeito sim. E as questões mais técnicas, né? Então, a fluoxetina inibe a recaptação de serotonina, aumenta esse neurotransmissor, o que faz, então, com que se reverta o quadro da depressão. A medicação não está fazendo efeito por uma questão de tempo de adaptação, que é necessário, né? Então, não é questão de uma depressão profunda, a princípio, né? E as orientações que devem ser feitas são com relação aos efeitos adversos mais comuns. Então, constipação, uma alimentação leve e, caso tenha irritação, né, no estômago, entender que é um efeito passageiro, que depois, né, ela vai ter praticamente somente os benefícios da ação deste medicamento, certo? E é importante ressaltar para a nossa paciente, né, que estando bem, né, saindo dessa condição adversa, que não fique ouvindo, né, as prescrições e indicações das vizinhas. Isto não é o mais adequado, que ela deve sempre confiar, né, nos profissionais da saúde, que estão sempre prontos para ajudá-la. Certo, gente? Vamos agora, então, para o caso clínico número 3 da nossa atividade. O que era o caso clínico, né? Era uma senhora, também, 54 anos, auxiliar de limpeza em uma universidade. O que aconteceu com ela? Teve um infarto agudo miocárdio. Olhando o seu histórico clínico, para a gente desvendar os motivos que levaram a essa condição clínica, nós temos, né, a questão de doenças comuns à idade, fase do climatério, ou seja, né, sensação de calorão por causa do advento da menopausa, baixa concentração de estrógenos, do qual faz uso de reposição hormonal, sendo avaliado pelo médico. Já teve histórico prévio de problemas cardíacos, né? Faz 15 dias que teve episódio convulsivo, teve uma convulsão. E por precaução, os médicos prescreveram, então, fenitoína, que vem, né, usando regularmente. Daí, então, né, frente à medicação em uso, ela teve esse problema do infarto e deu, né, entrada no pronto atendimento, com sinais, inclusive, de parada cardíaca. As questões a esse caso é se existe relação entre a queixa principal e a condição clínica, que seria a questão, né, da convulsão e do tratamento que foi feito para a sua crise convulsiva. E se sim, né, o que estaria relacionado com o mecanismo de ação do fármaco. E a outra questão, farmacologicamente, dentro dos critérios cinéticos e dinâmicos, né, o que aconteceu com a paciente que levou a esta condição de ter um infarto. Se existe isso considerando a relação do uso da fenitoína e da questão da queixa principal, que foi o infarto. Bom, o que nós temos? A convulsão, então, como a gente estudou, né, é um processo do qual você tem, né, alcance de potenciais de ação de forma repetitiva e desordenada, do qual você pode se comprovar, né, com a questão dos eletroencefalogramas. Ela pode se manifestar de diversas formas, sendo que, né, uma das que mais chama atenção é a questão da tônico-clônica, que tem, né, movimentos involuntários e perda da consciência também.
Daí a medicação que geralmente é utilizada, uma das diversas classes de medicamentos que nós temos, é a questão da fenitoína, que tem uma boa resposta. E ela atua de que maneira, né? Ela, que também é conhecida como idantal, é o tipo de medicação que inibe a entrada do sódio dentro da célula, mantendo a célula polarizada e, quando chega o impulso desordenado, os neurônios, então, estando com os portões de sódio fechados ou menos sensíveis, não consegue propagar adiante, esse impulso desordenado, evitando assim a manifestação então da epilepsia. Então nós temos uma série de condições que levam então à tentativa de reverter esse quadro. Porém, temos que destacar que o efeito desejado seria sempre aonde? No sistema nervoso central. E a gente sabe que nenhuma medicação age especificamente em um determinado local. E pode acontecer efeitos também em outros órgãos e tecidos. Então, olhando para a questão da nossa paciente, que está entrando na menopausa e sentindo muito calorão e já iniciou a reposição hormonal. O que nós temos? A reposição hormonal, então, é feita com um medicamento, pode ser o estradiol, do qual esse medicamento tem característica de ser altamente lipofílico, necessitando de metabolização hepática para sua eliminação. Ou seja, ele requer a ação do fígado para a sua eliminação. Outra característica importante é que mulheres que entram na menopausa podem apresentar risco cardíaco. Por isso que se recomenda em muitas situações a reposição hormonal para impedir que a mulher venha a ter algum problema cardíaco sério. E o que a gente observa? A gente observa que os médicos prescreveram então a fenitoína, que também, assim como o estradiol, depende do fígado para ser eliminado. Porém, a fenitoína tem algumas características que merecem destaque. A principal característica dela é que, no seu processo de metabolização, ela segue inicialmente um padrão esperado, onde a quantidade que é absorvida é eliminada. Mas, em situações em que você tem sobrecarga do fígado, pode acontecer, depois de alguns dias, que a pessoa continue a usar a medicação, porém a eliminação fica comprometida, fica mais lenta, levando ao fenômeno da bioacumulação. Situação essa que não acontece, por exemplo, com os outros fármacos, como a gente viu, carbamazepina, como a gente viu com o fenobarbital, entre outras classes também estudadas. Então nós temos uma situação em que acontece a bioacumulação por uma interação medicamentosa, onde um fármaco acaba ocupando boa parte da atividade do fígado e outro fica prejudicado, chegando ao ponto de ter uma eliminação bem comprometida. E como a pessoa está usando a medicação todo dia, ela absorve todo dia, mas não elimina adequadamente. E essa bioacumulação pode chegar em outros tecidos, como por exemplo o coração. Chegando no coração, nós temos um problema, porque dificultar o alcance de potencial de ação no coração pode fazer com que ele fique exposto a riscos, ainda mais em mulheres que têm menopausa. Então, temos aqui uma situação de um fármaco que foi escolhido, do qual pode bioacumular no coração e ainda em uma mulher que está exposta a risco cardíaco pela sua doença. Ou seja, uma indicação completamente equivocada. Daí então, esse fenômeno que acontece então com a fenitoína impacta na atividade cardíaca. Voltando então para o nosso caso, o que nós temos? Uma mulher que teve um infarto e teve um infarto depois de usar a medicação, porque 15 dias antes, ela teve episódio convulsivo e foi prescrito fenitoína. Aqui nós temos um erro de prescrição, grave, do qual a indicação seria a mais improvável da fenitoína. Teríamos outros fármacos que poderiam ser indicados para esta paciente, como já citei, carbamazepina, oxcarbazepina, entre outros,
mas acabou, né, tendo este erro que resultou, né, na manifestação do infarto por bioacumulação. Então as perguntas que se seguem, né? Existe relação entre a queixa e o estado clínico? Sim. O fato de ter convulsão e usar a fenitoína contribuiu para o episódio do infarto agudo do miocárdio, considerando que a mulher está entrando na menopausa. Letra B. Farmacologicamente, né, os critérios cinéticos e dinâmicos, né? O que nós temos? Se a gente considerar a questão dinâmica, que é o que o medicamento faz no organismo, nós temos um comprometimento do alcance do potencial de ação das células do coração, que dificulta a sua atividade, e no aspecto cinético, né, nós temos este fenômeno aqui, que seria esta cinética de eliminação não adequada decorrente de uma interação medicamentosa, do qual o hormônio que ela está usando para reposição hormonal acaba sobrecarregando o fígado, não permitindo, né, que a eliminação seja adequada da fenitoína. Esta, por sua vez, bioacumula e bioacumulando leva ao risco cardíaco, ok? O que deveria ser feito com essa paciente? Prescrição de carbamazepina, oxcarbazepina, poderia ser usado fenobarbital, várias outras classes, menos a fenitoína, que tem esta característica. Certo? Então, né, para resolver o caso da paciente, teríamos estas alternativas de troca da medicação. E é preciso ficar atento sempre, quando se vai trabalhar com a medicação, né, com um histórico pregresso da paciente, né, como ela era antes, para não se ter estas complicações. Certo, gente? Este é o nosso gabarito virtualizado, né? Um vídeo gabarito. Qualquer coisa, entre em contato com o professor.